Gabriel tomar conhecimento aí da manifestação do Ministério Público, doutor Gabriel. E aí depois o senhor me diz se o senhor se manifesta em audiência ou prefere memoriais, ok? Excelência, eu prefiro oralmente, se o senhor permitir. Ok. O senhor já está pronto para se manifestar, não? Só dando uma lida na manifestação do Ministério Público aqui. Pois não, pois não. Por gentileza. À vontade, doutor. Pronto para as manifestações, meritíssimo. Ok, doutor Gabriel está com a palavra. Pretende o Ministério Público que o acusado seja condenado pelo crime de tráfico de drogas. No entanto, Excelência, o pleito ministerial deve ser julgado improcedente. Preliminarmente, o que se destaca é a inobservância do procedimento previsto no artigo 244 do CPP, já que não havia fundada suspeita para a abordagem e para a busca pessoal. Os policiais alegam que o acusado foi avistado correndo e dispensando uma sacola em um comércio. No entanto, ao analisar as imagens das câmeras corporais, mais precisamente aos 5 minutos e 50 segundos da mídia com a numeração final 1651, se pode ver claramente que Mateus foi surpreendido enquanto estava dentro de uma padaria, e não correndo, e não fora, sem nada de ilícito trazer consigo. Não foi visto dispensando sacola, e a sacola foi encontrada pelo policial dentro de um comércio, dentro de uma lata de lixo, e não fora, entrando em contradição com as suas próprias alegações. A 1 minuto e 20, já de outro vídeo, este intitulado Tráfico de Drogas, se pode ouvir o policial militar fazendo referência ao acusado como o neguinho, denotando o critério racial da abordagem. Logo em seguida, esse mesmo policial diz as exatas palavras, Excelência: tem que tomar no cu mesmo. É o que ele diz, meritíssimo. Se aproximando um pouco mais do acusado, a 1 minuto e 37, o policial diz em alto e bom som: Mateus, parabéns, ganhou um tráfico agora. Tudo o que eu queria era foder com a sua vida. Na sequência, é possível ver e ouvir o sargento Teixeira fazendo um gesto com a mão de referência às câmeras, sinalizando possivelmente para avisar o seu parceiro que também estavam em gravação de áudio e não apenas de vídeo. Ou seja, Excelência, não é a defesa quem está dizendo, não é uma retórica vazia, não é um achismo. Está nas filmagens. O Mateus foi abordado porque é neguinho, porque é conhecido do meio policial, porque ostenta registro criminal e porque tinha um policial que tudo que ele queria naquele dia era acabar com a vida do réu, era foder com a vida do réu, era que ele ganhasse um tráfico, era que ele tomasse no cu mesmo. E não existiam, a tempo da abordagem, critérios objetivos capazes de fundamentar a suspeita. O que se pode ver dos vídeos é tão somente o acusado dentro de um comércio, e não ele correndo, e não ele dispensando a droga, conforme alegam os policiais. Estão nas filmagens. Diante da total ausência de descrição de quais critérios teriam real e objetivamente motivado a abordagem, o que se impõe é a declaração de ilicitude na obtenção da prova. Cito nesse sentido os recursos em habeas corpus de número 158580 da Bahia, de relatoria do ministro Rogério Schietti, e no âmbito do STF, o HC 224294, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Quanto à suposta confissão do réu de que estaria realizando o tráfico, há de se frisar a nulidade ocorrida diante da coação e do constrangimento ilegal que ocorreu. Vossa Excelência conhece bem, por anos de experiência na magistratura, a imensa truculência e letalidade policial que assolam essa comarca do Guarujá, inclusive com repercussão internacional. E estarrece a defesa notar que existe um lapso, que existe uma lacuna nos vídeos, justamente entre o período que Mateus foi abordado dentro da padaria e o momento em que ele já estava detido de frente à parede de um bar. Não existe registro audiovisual
do momento em que, após dele ter sido abordado na padaria, e depois que ele já estava detido na frente de um bar com as mãos para trás. Não se sabe o que aconteceu nesse meio tempo, Excelência. Não se sabe, certo? Não, em outras palavras, não aparecem nas imagens o que aconteceu nesse meio tempo, o que coloca uma dúvida insanável. Quando o Matheus já estava detido, portanto, em situação extremamente desfavorável, após ter sido intimidado por um policial que, de armas em punhos, disse que ele tinha acabado de ganhar um tráfico e que queria acabar com a vida dele, o vício é evidente. Após esse interrogatório do acusado, e somente após, é que o sargento Teixeira fez o aviso de Miranda. Isso está aos 2 minutos e 22 segundos do vídeo. E ele diz, nessas palavras, a partir de agora, isso depois de ter colhido o depoimento, a partir de agora você tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é, só a partir daquele momento, depois que ele já tinha sido intimidado, sido coagido, aí ele tinha o direito de permanecer em silêncio, dando causa à nulidade, pois ele foi coagido a produzir prova contra si mesmo. Tanto é, Excelência, que daí em diante, quer seja em solo policial ou ao longo da audiência de custódia, o acusado fez valer o seu direito ao silêncio. Cito nesse sentido o RHC 67730, de relatoria do ministro Jorge Mussi. Ainda assim, caso Vossa Excelência entenda existir fundada suspeita apta a embasar a abordagem do acusado, que estava dentro de um comércio e nada de ilícito trazia consigo, entender pelo não acolhimento da preliminar arguida o reconhecimento da causa de nulidade, materialmente, cabe ao Ministério Público o ônus de provar o teor das suas alegações, conforme dispõe o artigo 156 do CPP. E nenhum dos 18 núcleos do tipo descritos no artigo 33 restou comprovado. Não existem evidências. Não foram avistados atos de mercancia, não foram trazidos aos autos provas de possíveis usuários ou compradores, não foram encontrados petrechos típicos de traficância, balança, embalagens plásticas, facas com resquícios, rádios comunicadores, não existia sequer denúncia anônima. A droga, Excelência, não foi encontrada na posse do réu, mas dentro de uma lata de lixo, relativamente distante do local em que se deu a abordagem. Não se sabe nem quantos metros da abordagem a droga foi encontrada. Os proprietários do comércio, também no registro audiovisual, disseram claramente aos policiais que não viram o acusado correndo ou dispensando a sacola lá dentro. Os proprietários do comércio disseram isso, que não viram ninguém correndo lá para dentro dispensando droga. Embora os agentes tenham fé pública, seus depoimentos devam ser considerados como de qualquer outra testemunha, pelos elementos de coerência. E aqui nos escapa a coerência. É pouco crível que os agentes de dentro da viatura em movimento tenham conseguido ver o acusado dispensar uma sacola dentro do lixo da padaria. É pouco crível, Excelência. A não ser que eles tenham visão capaz de atravessar a parede. E, ao nosso ver, fica aqui a minha escusa pelo palavreado, mas só reiterando o que foi dito pelo próprio policial, o que eles queriam mesmo era foder com a vida do Matheus. Eles queriam mesmo era foder com a vida do Matheus, porque ele já era conhecido do meio pela prática de crimes de roubo, mas não pela prática do crime de tráfico. A localidade em que o acusado reside, ela é notada por ser um ponto de tráfico de drogas. A possibilidade de que se encontrem entorpecentes por lá, ela é real e verdadeira a qualquer momento. Qualquer lixeira, qualquer telhado, qualquer bueiro, qualquer lugar que a polícia venha realizar a busca, conta com enorme possibilidade de ser encontrada droga. E essa droga não pode ser atribuída a uma pessoa simplesmente pelo fato dela ter passagem, sem que exista uma robusta prova capaz de atribuir a responsabilidade de um crime hediondo a uma pessoa. Dessa forma, Excelência, ante todo o exposto que se requer, preliminarmente, é a declaração da ilicitude na obtenção da prova, nos termos do artigo 157 do CPP, constatada a violação no artigo 244, e a consequente absolvição do acusado, à luz do artigo 386, inciso 2º. Caso Vossa Excelência não acolha a matéria processual, subsiste a causa de nulidade no que tange à confissão, por violação à garantia fundamental do silêncio, por violação ao princípio da vedação da autoincriminação
vez que o aviso de Miranda foi realizado após o interrogatório informal. Por fim, caso Vossa Excelência não acolha nenhum dos pedidos anteriores, o que se pede é o reconhecimento da insuficiência probatória e aplicação do indúbio pro réu, com a consequente absolvição nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, já que o ônus da prova cabe ao Ministério Público e não existe comprovação robusta o suficiente para lastrear a condenação de que seja esta realmente uma situação de tráfico. São as alegações da defesa. Obrigado, doutor Gabriel. Estou chamando os autos à conclusão para a sentença. Eric, quando o termo estiver pronto, compartilha conosco, por favor. Leandro.